É, Vamos lá. Gostaria de agradecer a comissão organizadora do evento, do primeira conferência, né, paraibana de microbiologia e imunologia. O tema que foi proposto são as meningites bacterianas, a investigação laboratorial no líquido céfalo-raquidiano. Meu nome é Danilo César Retus Rodrigues, sou biomédico especialista em citologia oncótica, biomédico sênior do Laboratório Saúde e Laboratório Help Grupo. Sou responsável pelos departamentos de hematologia, de líquido céfalo-raquidiano e líquidos cavitários de ambos os laboratórios. Também sou membro fundador do departamento científico do Laboratório Saúde. Esses são os meus conflitos de interesse. O tema é um tema muito interessante porque se trata, né, de um problema de saúde pública, que mesmo hoje, com o adjunto das vacinas e ter caído bastante os índices, ainda as infecções bacterianas têm um índice elevado, principalmente em países subdesenvolvidos. É um tema no qual o líquor se mistura muito com o diagnóstico das meningites, ainda muito se tem observado que algumas pessoas ainda atribuem muito ao líquor somente aos diagnósticos das meningites, de tanto que esse tema está atrelado dentro da análise do líquido céfalo-raquidiano. Hoje, nós vamos, então, discorrer sobre esse diagnóstico no líquor, e eu sempre gosto de mostrar a formação do líquido céfalo-raquidiano, antes da gente adentrar diretamente no tema. Por quê? Porque no líquor, na análise do líquor, um todo é muito importante. Então, a gente sabendo desde a sua formação, a sua absorção, a sua circulação e tudo que envolve o sistema nervoso central, ajuda muito quando nós vamos fazer a análise e o diagnóstico dessas doenças neurológicas. O líquor, então, ele é formado nos ventrículos laterais pelas células do plexo coroide, tá? Após essa formação dessa porção licórica dentro dos ventrículos laterais, através do forame de Morrow, ele chega ao terceiro ventrículo e se junta a uma outra porção de líquor, que é formada pelas células do plexo coroide nesse terceiro ventrículo. Através do aqueduto de Sivos, ele chega, então, ao quarto ventrículo e se junta uma outra porção que também existe essas células do plexo coroide. Então, ele se junta a essa outra porção e depois, através dos forames de Lusca e Imagendi, ele chega à cisterna e toma conta de todo o sistema nervoso central, embebedando, então, cérebro e medula espinhal. Esse líquido é o líquido que embebeda o cérebro e que faz com que esse cérebro fique flutuando dentro da caixa craniana. A circulação do líquor, a formação do líquor e a circulação, ela é constante. Então, por conta dessa formação, dessa circulação, a absorção também precisa ser constante para que haja uma homostase muito bem definida no sistema nervoso central. Então, através das granulações aracnoides, é onde essa absorção do líquor ela é feita. Geralmente, num adulto, né? Se tem uma média de 150 ml de líquor, esse líquor se renova até 3 vezes durante o dia. Isso é uma informação importante, no qual nós, quando iremos fazer algumas análises do líquor, nós temos que saber muito bem dos gatilhos, né, do que pode causar certas doenças neurológicas, porque essa circulação, essa absorção e essa renovação licórica diária influencia muito nos diagnósticos de algumas doenças neurológicas, inclusive a meningite bacteriana. Aqui uma outra microfotografia, no qual nós podemos ver as meninges, né? Nós temos, então, a meninge dura mater, nós temos a aracnoide e a pia mater. E entre a aracnoide e a pia mater, nós temos o espaço subaracnoideu, que é onde circula os líquores. Então, esses trabéculos em formas de telha de aranha é o que liga tanto
a meninge aracnoide, por isso esse nome, por conta desses trabéculos em forma de teias de aranha, e a pia mater, que é a meninge que fica em contato diretamente com o parênquima cerebral, e entre esse espaço, né, que a gente chama de espaço subaracnoide ou subaracnoideu, ele é onde o líquor circula, tá? As meningites, né, elas têm esse nome por conta de se tratar de um processo inflamatório das meninges, que são membranas, igual eu mostrei na imagem anterior, que envolve tanto cérebro e medula espinhal. O entendimento dessa inflamação, ela se passa pelo que nós dizemos de seletividade do sistema nervoso central. E essa seletividade do sistema nervoso central, ela se dá por conta de barreiras hematoencefálicas e barreira hematolicórica. Essas barreiras é o que impede micro-organismos e substâncias neurotóxicas, como, por exemplo, a passagem livre de algumas enzimas ou substâncias tóxicas para o organismo, que adentre dentro do sistema nervoso central. Nós sabemos que até alguns medicamentos não têm esse livre acesso dentro do sistema nervoso central. E hoje nós sabemos que essa seletividade, o que faz essa seletividade são essas barreiras. E essas barreiras foram descritas pela primeira vez de uma forma empírica por Paul Esch. Paul Esch, né, foi um grande pesquisador, ganhou prêmio Nobel. Como o evento se trata até de temas de imunologia, às vezes até alguém pode citar Paul Esch, porque Paul Esch é dito por muitos como o pai da imunologia, por conta de descrever em um dos seus artigos a bala mágica, no qual ele descreveu, né, os receptores. Mas, em contrapartida, Paul Esch trabalhava muito com colorações. E ele, então, foi além de trabalhar muito com a parte imunológica, trabalhou muito com a parte citológica, com a parte de anatomia. Ele teve uma contribuição importantíssima para descrever os leucócitos sanguíneos, como basófilos, eosinófilos, hemácias nucleadas, as formas das hemácias. E ele, de uma forma empírica, foi quem percebeu que existiam essas barreiras que impediam livres acessos dentro do sistema nervoso central, que faziam essa seletividade. Porque imagina vocês, se toda substância que de uma forma que viesse de forma hematogênica, nós sabemos que o parênquima cerebral ele tem uma quantidade muito grande de irrigação, porque o cérebro depende muito do sangue por conta do transporte de oxigênio. Frações pequenas de tempo no qual o cérebro não fica nutrido, ele pode causar lesões irreversíveis. Nós temos exemplos aí nos derrames cerebrais, né? Tanto isquêmico quanto hemorrágico, que dependendo ele depende muito do tempo, né? Que esse cérebro vai ter essa falta, né? Essa falta de oxigenação e alimentação de nutrientes. E lesionando o parênquima, na sua grande maioria, são lesões irreversíveis. Então, nós sabemos que o sistema nervoso central é muito irrigado. Então, se toda substância que viesse de forma hematogênica adentrasse dentro do sistema nervoso central, o cérebro entraria em colapso, né? E também, se qualquer infecção que fosse desenvolvida, né, uma sepsemia, por exemplo, no qual tem uma disseminação hematogênica de bactérias, se ele tivesse um livre acesso, nós teríamos muito mais casos graves de doenças do sistema nervoso central. Paul Esch, então, o que ele fez junto com seus alunos? Na via venosa, ele injetou, então, azul de metileno, via venoso, e ele percebeu que todos os tecidos coravam com azul de metileno, menos cérebro e sistema nervoso central. E ele fez, então,
um experimento o inverso. Ele injetou via intratecal, ou seja, ele injetou dentro do sistema nervoso central ácido dimetileno e ele percebeu que o ácido dimetileno não saía para os outros tecidos, só corava cérebro e sistema nervoso central. Então, ele deduziu que existiam barreiras que impediam, quando via hematogênica esse corante chegava no sistema nervoso central, ele não penetrava, e da mesma forma, quando injetava via intratecal, ele não saía para os outros tecidos. Então, nessa figura aqui, a gente consegue, nesse esquema, a gente consegue perceber que via hematogênica se corava, então, um todo, né, menos a parte de cérebro e medula espinhal, e quando injetado intratecal, nós tínhamos, então, as colorações. Isso foi de uma importância gigantesca, porque a contribuição que Paul Ash fez, não somente para a imunologia, a hematologia, mas sim para a neurologia, para a farmacologia, porque através do conhecimento dessas barreiras foram começando os estudos para introduzir drogas, né, drogas que eu digo medicamentos intratecais, como quimioterapia, a próprio estudo dessa seletividade do cérebro com micro-organismo e algumas substâncias. Nós sabemos que o líquor ele é um material límpido, incolor, oligoproteico, oligocelular, e tudo isso por conta da sua seletividade e da sua produção intratecal. Então, os seus aspectos, o aspecto da meningite etiopatogênicos, ele se passa primeiro pelo gatilho da infecção, que na sua grande maioria são essas bactérias aderindo às mucosas de nasofaringe do hospedeiro. Após essas bactérias, então, proliferar, elas adentram pelo sistema hematogênico, rompendo, então, a barreira hematoencefálica e, sobrevivendo a essa seletividade, ele, então, se prolifera, se replica dentro do sistema nervoso central, então, se dá o gatilho dessa infecção, né, que é uma inflamação das meninges, que envolve tanto cérebro quanto medula espinhal. Após, então, essa replicação dentro do sistema nervoso central, nós então temos o quê? A manifestação clínica, né? Que são indícios que o corpo dá de alguma alteração. Então, é uma forma do corpo reagir frente a um corpo estranho, né? Então, eu gosto muito dessa imagem, por quê? Porque ela mostra para a gente o cérebro ali fechadinho dentro de um cofre. É mais ou menos isso que acontece dentro do sistema nervoso central. O cérebro ele fica, então, extremamente protegido, então é um órgão extremamente seletivo para a entrada de qualquer substância ou até mesmo micro-organismo. Então, nós temos, então, quadros clínicos, né? Os quadros clínicos, eles se baseiam em 3 síndromes, né? Isso são dados clínicos, mas eu gosto sempre de passar, porque é uma forma da gente poder interagir com o médico, discutir com o médico, entender o que o médico tá solicitando, né? Nós vamos entrar na parte dos exames, e para a primeira coisa que nós precisamos entender, o primeiro elemento que nós precisamos entender para fazer a análise do líquido cefalorraquidiano é entender o motivo que foi realizada aquela punção. E isso se dá através do quadro clínico. Então, nós temos, então, essa tríade, né, de síndromes, que nós chamamos de... A primeira seria a hipertensão intracraniana, que a hipertensão intracraniana se dá pelo a mudança do gradiente de concentração, porque o líquor ele tem uma circulação constante, ele tem uma absorção constante. Agora, vocês imaginam, frente a uma infecção bacteriana, esse líquor vai ficar com muitos elementos, principalmente celulares e microbiológicos. Então, nós vamos ter bactérias, nós vamos ter células. Isso faz com que
aumenta a proteína e diminui a circulação licórica. Isso diminuindo pode causar edemas cerebrais, no qual nós vamos ter cefaleia intensa, vamos ter náusea, vai ter vômito. Esse vômito geralmente são vômitos em jato, principalmente em crianças, se vê muito. Pode haver confusão mental também. Nós temos, então, a síndrome toxêmica, né? Ficou um C a mais aqui, que essa síndrome toxêmica, ele vai desencadear o quê? Febre, delírio, mal-estar. Então, são manifestações. E nós temos também a síndrome da irritação meningea, no qual vai causar a rigidez de núcleo, a de nuca, que é clássico, os sinais de Brudzinski, o sinal de Kern e o sinal de desconforto lombar. Esses sinais de Brudzinski, de Kern e esse desconforto são manobras que os médicos fazem para poder fazer a avaliação. Além da rigidez de nuca, eles usam, então, esses sinais de Brudzinski, de Kern, no qual eles são avaliados reflexos, ok? Danilo, vocês podem me perguntar, a todos os casos de meningite bacteriana, ele necessita praticamente não há dúvida que seja uma meningite bacteriana. Essas são as bactérias mais comuns que acometem o sistema nervoso central. Nós temos Neisseria, Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, Haemophilus influenza, a micobactéria tuberculose, os Streptococcus SP, especialmente do grupo B, Listeria, Escherichia coli e Treponema pallidum. Essas são as bactérias mais comuns. Nós sabemos que tanto as meningocóccicas, né, o próprio hemófilos, né, eles diminuíram bastante por conta da vacinação, mas ainda encontra-se muito ainda tanto estrepto e às vezes até meningocóccicas ainda são comuns essas bactérias. É interessante sabermos que as bactérias, elas podem ser divididas em meningites agudas e meningites crônicas, dependendo do seu patógeno. Geralmente, infecções por micobactéria e treponema pálido, eles são considerados como meningites crônicas, porque ele tem uma evolução lenta que pode perdurar até por mais de 8 semanas. Então, ele é considerado como meningites crônicas. Já entrando um pouco dentro da parte dos exames, nós temos a rotina do líquor, no qual é o exame mais básico para se realizar, né? Básico que eu digo não quer dizer simples, não quero dizer da forma banal, mas seria o hemograma do sistema nervoso central, seria a rotina do líquor. E essa rotina, ela funciona como uma engrenagem. Tanto a parte da citometria, citologia, bioquímica, ela necessita andar em conjunto. Ela precisa ter um encaixe. Não tem como a gente pegar o líquor, colocar uma pessoa para fazer bioquímica e liberar a bioquímica, uma pessoa faz a citologia, citometria, o outro olha a citologia, um faz a parte macroscópica, não. Essa rotina precisa ser feita e analisada por pessoas, né, qualificadas, com pessoas treinadas, e que ela seja avaliada em um todo. E ela se passa, né, no seu início da sua análise, através da indicação clínica, o motivo por qual esse líquor ele foi puncionado, ok? Nós podemos ter desde a própria análise, né, as pesquisas microbiológicas, as pesquisas
tanto para vírus, fungos, bactérias. Nós podemos escolher o líquor para fazer medicamentos intratecais, como quimioterapia. Nós podemos usar a punção do líquor para fazer drenagem. Quando o fluxo do líquor com a drenagem dele há um comprometimento, e causa um acúmulo do líquor dentro da cavidade do sistema nervoso central, isso é chamado de hidrocefalia. Às vezes, precisamos fazer punções, tá? Para poder drenar esse líquor e aliviar a pressão intracraniana. Então, é uma forma. Então, a gente precisa entender o motivo no qual o médico está solicitando para que a gente possa ter uma contribuição e fazer uma análise conjunta desse material. Por muito tempo foi se pregado, né, em várias literaturas, essa tabela no qual nós falamos, nas meningites bacterianas, nós temos que ter uma elevação de células com predomínio de polimorfos nucleares, proteína elevada, ácido lático elevado, glicose baixa. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês. Hoje, com o adjunto de vários estudos, com o licorologista hoje cada vez mais se profissionalizando, algumas teorias vêm caindo por desuso. Por exemplo, quando nós temos uma infecção crônica pela bactéria Mycobacterium, né? Pela micobactéria, nós temos uma neuro-TB, geralmente nós podemos ter predomínio de mononucleares, né? De linfócitos, de monócitos. Nós temos, sim, polimorfos, mas ele não é predomínio, né? Nós podemos ter nas infecções virais, principalmente por enterovírus, nas primeiras 48 horas, a presença de quase 100% de neutrófilos. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com essas informações, com essas tabelas prontas. Então, eu chamo bastante atenção que hoje nós temos alguns fatores importantes. Agora, dentro da meningite bacteriana, uma coisa que prevalece ainda é a questão do ácido lático. Aliás, vou até mudar a minha expressão, não prevalece. Nós estamos fazendo um trabalho para que isso se prevaleça ainda mais, que se consolide ainda mais. Porque o ácido lático, ele vai nortear muito bem o exame do líquido cefalorraquidiano. Por quê? Porque ele, uma vez elevado, você já pode se direcionar para algo bacteriano. Geralmente, as outras enfermidades que acometem o sistema nervoso central, o ácido lático ele é levemente alterado a moderado. E já nas meningites bacterianas, ele tem uma elevação bem acentuada. E isso nos garante de fazer diferenciações. Por exemplo, eu recebo um líquor no qual eu tenho um predomínio misto de células. O que é isso? O que seria um predomínio misto de células? É quando nós temos presença de linfócitos, monócitos, neutrófilos, não há um predomínio, né? Então, quando a gente tem esse padrão misto de células e nós temos um ácido lático elevado, nós já podemos excluir a parte das infecções virais, porque isso não acontece. Claro, existem exceções, como, por exemplo, uma infecção por herpes, né, que seria essa meningite herpética, mas ela não eleva o ácido lático, ela tem um ácido lático alto, mas não quanto a da bacteriana. Então, a gente consegue, então, direcionar bastante esses casos. Então, eu chamo a atenção para vocês, para que não fique preso a essas tabelas. Olha, dentro da parte da análise do líquido cefalorraquidiano, uma das mais importantes, ou eu diria que não a mais importante, mas uma das principais seria essa parte macroscópica. Por quê? O líquor da meningite bacteriana é o líquor que todo mundo já sabe. Quando você pega um líquor turvo, opalescente, você sabe que ele fugiu totalmente do padrão e que aqui tem grandes chances de ser algo infeccioso. Mas podemos ter, sim, meningites, né, com líquores incolores, normais, ou até mesmo com variações
de eritrocromia e até de xantocromia. Xantocromia é a variação do amarelado, né? Só que no líquor a gente não usa essa nomenclatura de amarelado, e sim de xantocrômico. E a variação da presença de sangue, nós usamos, então, o que nós chamamos de eritrocrômico. Então, o líquor, muitos colegas ainda têm medo desse líquor turvo, desse líquor opalescente, e eu queria dizer para vocês, desmistificar isso. Por quê? Porque quando você tem elementos, quando você tem a parte macroscópica já alterada, você analisar o que tem aqui é mais fácil que quando você pega um líquor que tem alterações discretas, que você não vai ter ali alterações macroscópicas e você vai ter que revirar esse material para encontrar alguma coisa. Então, fiquem mais tranquilos, assim, eu teria muito mais medo do líquor incolor ou discretamente xantocrômico do que esses líquores que macroscopicamente são bastante alterados. Isso é uma microfotografia do nosso serviço, no qual nós temos a presença de hemácias de um líquor hemorrágico, e nós temos, então, na microfotografia da parte inferior, leucócitos, tá? Vistos em câmara de fluxo horizontal a fresco. Então, é assim que nós identificamos. Então, quando nós olhamos um líquor no qual nós temos a quantidade elevada de leucócitos, tudo indica que é um processo inflamatório e pode ser um processo infeccioso. Esse é um outro líquor também visto na câmara de fluxo horizontal, no qual nós temos leucócitos, hemácias, grumos leucocitários e uma quantidade enorme de bactérias nesse material. Então, nós já deduzimos que esse material é um material de um processo infeccioso bacteriano e se trata de uma meningite, então, bacteriana. Nós temos aqui uma outra microfotografia que eu trouxe para vocês no nosso serviço, no qual é um paciente que veio fazer uma pesquisa de células neoplásicas, ele tinha uma leucemia, e nós encontramos aqui os blastos, ok? E uma quantidade exorbitante de bactéria, tá? Por que quando eu digo para vocês que o líquor precisa ser analisado como um todo, que ele precisa ter o motivo da indicação, ele precisa ser analisado como uma engrenagem? Esse é um exemplo. Como eu já sabia do caso, era um paciente que a gente acompanhava, eu já concentrei o material e fiz as lâminas direto, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Quando eu analisei a citologia, encontrei esse tanto de bactéria. Quando eu fui fazer a bacterioscopia, não tinha nada, nenhuma bactéria. Então, já pensou se esse líquor ele fosse analisado, setoralizado? Um faz a citologia, outro faz a BAC, aí o microbiologista ia lá, liberava a BAC negativa, e o citologista descrever lá que tinha presença de blasto e inúmeros micro-organismos, né? Porque ele não pode, na citologia, diferenciar, né, se é um gram positivo, se é um gram negativo, porque a coloração não permite, mas ele pode citar que existia uma quantidade muito grande de bactéria no material. Resumindo, esse caso foi um biofilme na câmara que nós preparamos a lâmina. Isso pode acontecer, mesmo a gente tomando cuidado, tendo as medidas de controle de qualidade, pode acontecer. Então, tinha um biofilme na câmara no qual a gente preparou as lâminas, e quando a gente colocou o líquor e centrifugou, lavou esse biofilme e aderiu na lâmina, no qual a gente percebe. Então, aqui, nós temos presença de bactéria, mas esse líquor não se trata de uma meningite bacteriana. Certo. Na análise do líquor, por muito tempo, se baseou o diagnóstico das meningites bacterianas pelas pesquisas diretas, né? O que vocês estão vendo aqui são cocos gram positivos, um líquor com a meningite pneumocócica, e nós temos uma representando, então, as culturas. Hoje, nós sabemos que as culturas ainda permanecem como um padrão ouro, porque nós precisamos da identificação, se possível, a identificação da sensibilidade antimicrobiana. As pesquisas podem ajudar, porque é uma forma mais rápida de fazer esse diagnóstico.
mas com o adjunto de certas tecnologias, infelizmente, ou felizmente, né, mais felizmente, esses exames vêm caindo em desuso. Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas microfotografias de alguns casos de bacterioscopia, né, no qual a gente consegue ajudar de uma forma bastante rápida o médico. A meningite bacteriana, ela é tempo dependente. Então, quanto mais rápido se fizer o diagnóstico, mais rápido o prognóstico do paciente ele melhora bastante, tá? Na infectologia, a meningite bacteriana ela é a única enfermidade de urgência que não tem como esperar. Então, se tem uma suspeita de meningite, se não tem como colher o líquor, é melhor tratar empírico do que esperar para poder fazer o exame ou por algum outro motivo. Nesse caso, é uma lâmina mostrando diversos cocos gram-positivos aos pares. Antigamente, a gente falava, antigamente que eu falo assim, eu já tenho algum certo tempo de laboratório, né? Já tenho 20 anos aí trabalhando em laboratório. A gente descrevia esses cocos como presença de diplococos gram-positivos encapsulados, né? Que seria, então, os estreptos pneumoniae, né, a pneumocócica. Hoje a gente descreve como cocos gram-positivos isolados, aos pares, né, e vocês percebam que ele tem essa forma meio de chama de vela, né, muitas literaturas. E se vocês prestarem bastante atenção, a gente consegue ver essa cápsula, esse esbranquiçado que fica entre o muco aqui e a bactéria. Uma outra microfotografia de um outro caso também com presença de cocos gram-positivos aos pares, né? Também se trata de uma meningite pneumocócica. Esse caso é um caso interessante porque era uma paciente que fazia uma quimioterapia, ela fazia tratamento hematológico, né, de uma leucemia, e ela estava fazendo febre. E quando ela estava com 500 leucócitos no hemograma, a gente sabe que é bastante baixo para o hemograma, e quando se colheu o líquor, nós tínhamos um aumento de celularidade, claro que aqui está concentrado, não era tão exorbitante assim, e nós encontramos uma bactéria, olha aqui, ó, este bastonete gram-negativo. Então, quer dizer, a presença de uma bactéria num material no qual nós sabemos que não há micro-organismo nele, ele já tem que ser considerado. Então, nós liberamos e, por nossa felicidade, ainda conseguimos pegar na cultura e era uma Escherichia coli. Uma outra microfotografia, essa foto é uma foto bastante antiga, do começo do meu serviço, por isso que a qualidade está ruim, mas também de cocos gram-positivos, de uma pneumococos. Essa microfotografia é uma microfotografia que eu gosto bastante e eu gosto de alertar bastante os colegas quando vão fazer bacterioscopia de materiais, principalmente esses novos, que a maioria das vezes nós podemos encontrar as bactérias aglomeradas, grumos, ao invés de encontrar elas espalhadas nas lâminas, como nas outras microfotografias. Então, prestar bastante atenção, se possível, fazer mais de uma lâmina para poder fazer essa pesquisa de uma forma mais qualificada. Esse é um grumo, né, de bactérias gram-positivas. Eu peço desculpa para vocês, porque na hora de colocar a foto, eu não coloquei da bacterioscopia, eu peguei a da citologia, mas é uma meningocócica, tá? São cocos, diplococos gram-negativos intra e extracelular, tá? Só para nível de curiosidade, eu trouxe para vocês. Igual eu falei para vocês, que tanto as pesquisas quanto as culturas hoje estão caindo em desuso, por quê? Não depende muito da sensibilidade do método somente, né? Porque nós sabemos que a bacterioscopia ela é analítico dependente, né? Analista dependente. Então, você precisa ter um analista que tenha experiência para olhar a BAC. A cultura, nós temos que o tempo, né, necessário para que essa cultura cresça, né? A gente sabe que o líquor ele é semeado em agar-sangue, agar-chocolate, tá? Caldo BHI. No nosso serviço ainda nós incubamos ele
em jarra de aeranobiose por 24 horas, fazemos uma análise, depois incubamos mais 48 horas, então a cultura pode demorar até 72 horas para sair. E hoje, como eu disse, o diagnóstico das meningites bacterianas, elas precisam ter uma urgência, né, para poder ser realizado, para que o tratamento se comece de imediato. E uma das formas, né, que eu sempre indico, principalmente para aqueles serviços que que não tem uma recorrência de entrada desse exame, seria os látex, né, que são a detecção de antígenos bacterianos pelo teste de aglutinação. Então, nós temos para praticamente todos os micro-organismos. É uma forma rápida, que tem uma sensibilidade boa e que vai te trazer um assertivo muito grande para poder contribuir no diagnóstico dessas meningites bacterianas. Nós temos também um exame que é um pouco mais antigo, que praticamente já está em desuso, que é a contra-imunoeletroforese, que se trata de um método eletroforético, no qual alguns antígenos bacterianos ele tem uma corrida eletroforética e você consegue, então, identificar esses micro-organismos por corrente eletroforética, ok? Só que, hoje, o que nós temos de padrão ouro para o diagnóstico dessas meningites bacterianas seria os painéis multiplex. Esses painéis multiplex, eu não tenho nenhum conflito de interesse com a marca, mas é a marca reconhecida pela FDA, foi a primeira reconhecida, inclusive, pela FDA, no qual, através de 200 microlitros de líquor, 1 hora de reação, nós conseguimos identificar 14 micro-organismos. Dentro desses micro-organismos, nós temos as 6 principais bactérias comunitárias. Preste bastante atenção. Nós temos as 6 bactérias mais comuns comunitárias. Escherichia coli, Haemophilus influenza, Listeria, Neisseria, Strepto e o Strepta galáctica e o pneumônio. Além disso, nós temos nesse diagnóstico dessas meningites comunitárias. Só que nós temos que pensar que não somente na meningite as bactérias comunitárias é que causam meningites. Nós temos, por exemplo, meningites pós-operatórias, meningites nosocomiais, que são adquiridas em ambiente hospitalar, e que esse painel não vai nos ajudar com isso. E eu vou mostrar para vocês com esse caso clínico. Para exemplificar, né, para a gente poder finalizar o nosso tempo com esse caso clínico. Se trata de uma criança de 17 dias, do sexo masculino, no qual esse líquor entrou para a gente 15/5/2020, com uma indicação de pós-operatório, febre e meningite. E foi solicitado o painel multiplex, né, para molecular para meningite encefalite. Em 1 hora, o médico tinha um resultado não detectado para nenhum micro-organismo. Mas como assim? A criança está com toda a clínica de meningite, a febre, o líquor alterado, como eu vou mostrar para vocês aqui. Era um líquor xantocrômico, quer dizer, amarelado, tinha 685 leucócitos, sabendo que em crianças nosso ponto de corte são 30 células, hemácias são 0 e deu 451, só tinha 2 linfócitos e um predomínio de polimorfos nucleares. Olha só, glicose consumida, ácido lático bem elevado e presença de cocos gram-positivos isolados e aos pares. Mas se tem bactéria, por que o painel então não pegou? Justamente porque o painel não pega a classe dos estafilococos. E na cultura, nós conseguimos fechar esse diagnóstico. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar hoje com vocês? A análise do líquido cefalorraquidiano, sendo para diagnóstico de meningites, sendo para outras enfermidades neurológicas, precisa
analisar um todo. Então, se hoje os colegas saírem daqui com esse pensamento que o líquor é uma engrenagem e um exame depende do outro, eu já fico satisfeito. Eu acho que nosso tempo foi muito útil. Por quê? Nós precisamos desvendar. É claro, olha só, isso aqui, só com a bacteroscopia eu já ajudei o médico, já iniciou um tratamento, já sabia que era bacteriana, mas a sua identificação, o seu antibiograma, tudo isso tem o seu valor dentro do sistema, né, de diagnóstico, tanto para a parte de estatísticas e até mesmo de acompanhamento da CCIH, por exemplo, no caso desse caso, que é um paciente internado. Então, a parte da identificação faz muito muito importante. Olha só, microfitografias desse caso. Olha, como era um pós-operatório, nós tínhamos macrófagos, né, que fagocitaram hemácias e ficaram eritrofagos. Depois nós temos aqui cristais de hematoidina dentro dos macrófagos, que isso significa sangue, né, na cavidade do sistema nervoso central. Nós temos aqui os neutrófilos, né, e aqui os cocos, né, na foto não está muito boa, mas já dá para a gente ver na bacteroscopia que tinha os cocos. Eu quero agradecer a comissão organizadora mais uma vez por esse tempo, ok? Fico à disposição de perguntas. Se eu não puder solucionar essas perguntas agora, pode me enviar por e-mail, ok? Essas são as minhas redes sociais. E muito obrigado mais uma vez pelo convite e espero que esse tempo seja bastante útil para vocês. Muito obrigado